previstos ilegalmente, e quando digo ilegalmente, digo à revelia da lei e dos estatutos. Os estatutos são para a académica de lei, mas esqueceram-se de dizer qual foi o artigo dos estatutos que foi violado. Eu esclareço. De facto, foi aqui lançada e gizada um panorama, uma paisagem que não corresponde à realidade se quisermos ser honestos. Na Assembleia Geral de maio, que decidiu sobre a criação da STUC pelo passado, previamente foi perguntado se queriam constituir ou não uma sociedade comercial. Portanto, não é verdade que os sócios não se tenham pronunciado sobre a criação de uma sociedade comercial. Foi a primeira pergunta que foi feita e é que os sócios responderam maioritariamente sim. Depois foi perguntado se queriam constituir uma sociedade comercial unipessoal ou uma SAD. E ao que os sócios responderam, uma SAD, proposta pela direção, porque nos termos, peço desculpa, mas se vejo os estatutos, também lá está dito que a constituição de uma sociedade comercial é feita a proposta pela direção. Portanto, até aqui não houve nenhuma irregularidade estatal. E também é absolutamente indiferente seja proposta pela direção ou não, porque como a proposta da direção foi chumbada, obviamente o que ficou foi o modelo de sociedade criado, proposto não, votado pelos sócios. Se virmos os estatutos no que respeita às competências da direção e às competências da Assembleia Geral, em nenhum sítio diz que é a Assembleia que aprova e elabora e aprova os estatutos da STUC. Sejamos transparentes e honestos. O que os estatutos dizem é que compete à Assembleia decidir sobre a criação de uma sociedade comercial. É isso que dizem os estatutos. Não diz que a elaboração dos estatutos são feitos por uma Assembleia. Aliás, eu chamo a atenção. Doutor Ferreira da Silva, eu já ouvi, como deve calcular. Peço desculpa, eu já ouvi. Peço que não haja diálogo. Eu darei a palavra. Doutor, eu já ouvi, antes de vir para aqui, como deve calcular, e aliás, muito antes. E, portanto, se me permitir, deixe esclarecer aquilo que é o meu pensamento, depois o doutor terá a oportunidade de esclarecer o seu. E, portanto, aliás, reparem, seria absolutamente absurdo, porque tendo sido decidida a constituição do modelo de sociedade em maio, havendo um prazo limite para a constituição da sociedade, com regularização, constituição, decisão, aprovação dos estatutos, constituição e entrega de toda a documentação junto à Liga para se poder disputar os campeonatos o campeonato da Primeira Liga, que aliás isso foi quase unanimemente decidido pelos sócios quando decidiram constituir uma sociedade comercial, implicaria que na interpretação dos meus ilustres colegas e amigos, a académica hoje estaria eventualmente, enfim, admito, com os estatutos discutidos em Assembleia Geral, o que não era obrigatório, repito, nos termos estatutários, mas estaria, obviamente, fora das competições, porque não teria cumprido os timings que a lei e os regulamentos da Liga estipulavam. E o mais cedo não era possível, porque o mais cedo, vamos recordar que a lei foi aprovada quando foi, teve um prazo de vigência que até foi alterado, como os senhores sabem, e, portanto, também há quem consiga aplicar as coisas antes delas entrarem em vigor. Aliás, está muito na moda, mas não, de facto não é essa a melhor forma de estar perante as leis e o direito. Relativamente à questão do orçamento, eu gostava também de explicar o seguinte. O orçamento da STUC é o orçamento da STUC. A académica é uma pessoa jurídica, a STUC é outra pessoa jurídica. Aquilo que a mim me faz estranheza é que estas duas questões estejam sido colocadas justamente por juristas. Isso é que me faz estranheza. E, portanto, a académica é o único sócio da STUC. Nos termos em que foi decidido pelos sócios. Ora bem, os sócios decidiram constituir uma STUC. Numa STUC, o único sócio, o sócio único, é a académica.
Isso não há dúvida nenhuma. Mais ninguém. E mais ninguém. Mais ninguém. E mais ninguém. Mais ninguém. Bom, mas eu penso que não há mais ninguém. Como sócio da STUC. A STUC só tem um sócio, que é académico. Quem é académico? Académico. Quem é académico? É um em dois. Eu gostava que me Eu deixasse pedi a falar. favor para me facilitarem a vida, para que esta Assembleia pudesse correr dentro da normalidade e dentro da urbanidade. Dou a palavra a toda a gente, mas eu pedia que não houvesse uma Assembleia de partes, que é para cada um poder exprimir livremente as suas opiniões. Eu agradecia. Eu peço imensa desculpa, mas sei que o ponto de ordem à mesa, com todo o respeito para o meu colega Ricardo Guedes. Peço imensa desculpa. Eu peço que o meu ponto de ordem, e depois o Sr. Presidente pode ter que relevante. Por ordem nisto. O Sr. Presidente da mesa incumbeu o primeiro associado, e a meu ver, corretamente, por ele apenas estar a pronunciar, ou sobretudo ter uma incidência sobre o modelo STUC. Ora bem, os outros elementos que intervieram, fizeram serviços, fizeram uma ligação que me pareceu evidente entre o orçamento e as consequências que tem a vir com o documento estratégico, apesar de tudo fizeram ligação, porque o próprio membro da direção abriu essa porta durante a sua intervenção do orçamento. E o vice-presidente, que agora nos vem falar, só fala exclusivamente do modelo jurídico de constituição da sociedade. E eu quero apenas perguntar se isso é admissível e se aqui podemos todos ainda neste ponto de ordem de trabalhos explicar, com respeito do Sr. Ricardo Guedes, sobre este ponto em que é que a sua intervenção é exclusivamente sobre questões jurídicas da constituição da STUC. Associado Luís Pinto Pereira, há uma ordem de trabalho, e foi por isso que eu pedi desculpa ao associado Lúcio Carvalheiro, interrompendo, dizendo que haveria um ponto para abordar o tema que ele estava a abordar. Porque ao ponto 13 é precisamente sobre a STUC. A mim parece-me também, só uma opinião, que o vice-presidente Guedes Costa está a tentar fazer uma correlação entre uma coisa e outra. Agora, eu realmente acho que neste ponto deve-se abordar única e exclusivamente a questão do orçamento e, eventualmente, as implicações com outros relacionamentos que possa ter. Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava justamente no momento em que o meu colega interveio e o consórcio interveio a falar do orçamento. Eu diria que a sua intervenção foi um bocado a destempo. Teria esperado um bocado e teria evitado a intervenção. De qualquer forma, o orçamento que eu estava aqui a falar é o orçamento, naturalmente, da académica, que é aquele que nos seus estatutos deve ir e é aprovado para a Assembleia Geral da Função Académica, o AEF. O orçamento da STUC é aprovado pela STUC, o sócio único que estava eu a dizer. E o sócio único é a académica. A académica, naquilo que tiver de se pronunciar, é representada nos termos dos seus próprios estatutos, como sabem. Isto é, há determinadas expressões de vontade que têm que ser feitas pela Assembleia. Há outras que são feitas pela direção. Isso está na lei, está nos estatutos. Julgo que não vale a pena lançar confusão, porque as coisas são exatamente assim. Exatamente assim. Queria também dizer o seguinte. Tudo aquilo que me permiti referir a propósito da STUC tem a ver com o tipo de intervenção e com as afirmações que aqui foram feitas. Eu julgo que reconhecerão que não faz sentido cercear a direção da académica pronunciar sobre matérias com o argumento que estão fora da ordem de trabalhos, quando se permitiu aos associados que fora da ordem de trabalhos fizessem uma série de afirmações. Eu julgo que, enfim, o mínimo de cuidado com o EFA é que eu me tivesse que pronunciar sobre aquilo que aqui foi dito. E não falei de nada daquilo que não tenha sido dito. E, portanto, foi nesse contexto e em função dessas afirmações que eu preferi as respostas que eu preferi. Podem estar em desacordo, mas é a nossa